nós iremos abordar o tópico improbidade administrativa, que tem uma lei própria, que é a Lei 8.429/92, a famosa LIA. E também tem por base o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. A improbidade administrativa indica desonestidade administrativa, razão pela qual se apresenta uma imoralidade qualificada, uma vez que caracterizada a presença do dolo, que surge dessa maneira como um elemento comum. Todas as hipóteses previstas na lei, com uma única exceção, que também admite a modalidade culposa. Para melhor compreendermos sobre improbidade administrativa, vamos citar aqui aqueles que podem praticar o ato e contra quem é praticado aquele ato. Então, quem pode praticar o ato de improbidade administrativa são os sujeitos próprios e impróprios. Quem são os sujeitos próprios? São os agentes públicos, que é a pessoa física que possui um cargo, emprego, mandato, função, que obteve por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que seja transitória e não remunerada, como os estagiários, mesários. E os sujeitos ativo impróprio é o particular, que aquele que induzir, concorrer, que se beneficiar de alguma forma. Mas acontece que sozinho ele não consegue praticar o ato de improbidade. Ele sempre tem que estar junto com o agente público. E já os agentes políticos também podem ser responsabilidade por a Lei 8.429/92, como prefeito, governador, senador, salvo o presidente da República, que não responde por este crime. Ele responderá por crime de responsabilidade. E os sujeitos passivos, contra quem o ato pode ser praticado, são os entes da administração, seja ela direta, indireta, empresa privada, desde que incorporada com patrimônio público, que seja mais de 50%. Os atos de improbidade administrativa estão previstos na Lei 8.429/99, que é o artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? É obter vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego. Mas esse enriquecimento tem que ser ilícito. Não basta que seja um simples enriquecimento, porque não é suficiente para configurar um ato de improbidade administrativa, podendo ser de uma doação, herança, pode ser legítimo. Então, não há nenhuma condenação por ato dessa natureza. E o enriquecimento ilícito comprovado, ele só dá na modalidade dolosa. Por isso que quando ocorre a posse, o exercício de um agente, fica obrigada a apresentar a declaração de bens móveis, imóveis, semoventes e outros. Já o prejuízo ao erário está previsto no artigo 10º desta lei, que é aquilo que causa lesão ao erário, corporação, omissão, é um ato doloso ou culposo, que seja na perda patrimonial, como desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade. Aqui admite a modalidade dolosa e culposa, só que é culpa grave, né?
negligência, imprudência, imperícia. Já o 11º são os atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. São aqueles cometidos por ação, omissão, que violam os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Esse aqui admite só na modalidade dolosa, um dolo genérico. Ação Civil Pública da Improbidade Administrativa, criada pela Lei 8.429 de 92, apresenta múltiplos objetivos. Sua sentença acarreta efeitos no âmbito civil, penal e administrativo. A lei mencionada foi editada de modo a regulamentar as penas atribuídas aos agentes públicos, quando constatada as hipóteses de enriquecimento ilícito devido à função pública. No artigo 37 da Constituição Federal estão dispostas sanções atribuídas àqueles que praticam fatos de improbidade administrativa. Essas sanções podem variar entre perdas dos bens acrescidos ao patrimônio de modo indevido e o retorno do valor total obtido injustamente. A sanção administrativa ela é a penalidade prevista em lei, contrato ou edital aplicada pelo Estado, como consequência da inobservância ou observância inadequada ao comportamento descrito pela norma jurídica. Sua aplicação deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que são garantidos por meio do devido processo legal. As sanções têm, em regra, caráter preventivo, educativo e repressivo. Outra finalidade é a reparação de danos pelos responsáveis que causem prejuízo ao órgão ou entidade objetivando a proteção ao erário e ao interesse público. Como ilegalidade qualificada que representa a prática de atos desonestos, acarreta a seu responsável a aplicação de sanções específicas sistematizadas, como dispõe no artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. As principais sanções aplicadas aos licitantes e aos contratados são advertência por escrito, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, suspensão temporária, declaração de inidoneidade, impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios. E já as sanções aplicadas aos servidores públicos federais são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade e destituição do cargo em comissão ou de função comissionada. A proibição de transação e a possibilidade do ajustamento de conduta. Uma passada de olhos pelo artigo 17, parágrafo 1º da Lei nº 8.429, de 92, autoriza a conclusão pela proibição de qualquer transação, acordo ou conciliação nas ações que visam combater a prática de improbidade administrativa, de forma a preservar os interesses da coletividade. Referida previsão legal poderia autorizar a conclusão pela impossibilidade de celebração de um termo de ajustamento de conduta, o que não se sustenta se a medida se revelar viável também para a preservação do interesse público. Não se trata de afirmação gratuita, pois respalda pela previsão estabelecida no artigo 5º, parágrafo 6 da Lei nº 7.347, de 85, acrescentada pela Lei nº 8.078, de 90, que autorizam os órgãos públicos legitimados a tomar dos interesses compromisso de ajustamento da sua conduta às exigências legais. Confira. Artigo 5º, parágrafo 6. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento das suas condutas às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Dosimetria das sanções.
De acordo com o artigo 12 da Lei 8.429 de 92, estipula que as sanções podem ser determinadas individualmente ou cumulativamente de acordo com a gravidade do dano. Portanto, a regra é uma escolha separada de cada sanção, que é imposta e deve ser proposta separadamente pelo juiz. A primeira fase dessa dosimetria também pode ser chamada de determinação qualitativa, que inclui na seleção de procedimento de condenação, aplicável entre as partes. Nessa primeira fase, pode ser determinado um ou alguns tipos de sanções previstas no artigo 12. A teoria do degrau simplifica a seleção de tipos de pena, sistematizando gradativamente os tipos de pena, começando da categoria menos prejudicial e subindo para a categoria mais grave. Portanto, a condenação mais dura deve ser feita em apenas quando houver motivos razoáveis para essa condenação.